nós, humanamente, nós temos um entendimento muito de dicionário com relação à honra, né? Porque honra representa dar deferência, prestar deferência, servir, ou até mesmo exaltar, enaltecer alguém ou alguma coisa. Mas, humanamente falando, humanamente interpretando, nós temos uma forma própria de exercer honra. Um exemplo, e um puxão de orelha para começar ao estilo Ricardo, amém? Qual é a hora do culto? Da noite? 18 horas, amém? A maioria chegou às 18 horas. Quantos chegaram antes das 18 horas para o compromisso? Quantos chegaram depois das 18 horas? Eu não sei se você já experimentou isso, mas assim, nós queremos falar de honra hoje. Eu quero falar de honra abrangendo algumas coisas que a Bíblia nos aponta como honrar segundo a Deus, segundo a Jesus, segundo a vontade de Deus exercida em nós. Então nós vamos falar de honrar a Deus, nós vamos falar de honrar a família, honrar os irmãos e honrar liderança e autoridade. Mas para começar, por que eu falei do atraso? Porque chegar atrasado não é honrar, muito pelo contrário. E talvez nós aqui, principalmente os latinos ou brasileiros, nós não temos muita associação com o relógio. A nossa associação com o relógio costuma ser mais como um adereço, como um acessório, do que, de fato, como um instrumento de precisão que nos deveria apontar e auxiliar para os nossos compromissos serem cumpridos no tempo e na forma determinada. E eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em algum lugar, uma reunião de negócios, uma festa, igreja, ou uma reunião de pessoas qualquer, ou algo que tenha um show, que tenha um horário marcado, fora do Brasil, não aqui no Brasil. Porque aqui a gente chega para o show 10 minutos antes, sabendo que o show atrasa meia hora. Você chega para a igreja meia hora depois, porque o louvor já está lá e o pastor segura a onda mais 10 minutos para poder fazer a abertura. E nós chegamos na casa das pessoas que nos convidam. Casamento é um exemplo fantástico. Casamento é marcado às 7, porque os convidados começam a chegar às 8. Amém? Sim ou não? Rapaz, isso é uma coisa que fica assim no meu pensamento muito ruim. Eu me lembro, nós fazemos negócios fora do Brasil há muitos anos, há mais de 20 anos. E eu me lembro de algumas reuniões, eu tinha um sócio que era o campeão do atraso. Ele parece que propositalmente fazia para atrasar 5 minutos ou 10. E a gente tomava assim algumas escovadas mesmo, declaradas, dos nossos parceiros de negócio. E vejam bem, parceiros que estavam vendendo alguma coisa para nós. Nós estávamos comprando deles em quantidade e em valores interessantes. Mas ainda assim, eles davam escovadas pelo atraso no horário. Eu me lembro, agora recentemente, vai casar o meu segundo filho, cadê? Ah, está ali, Felipe e a Renata vão casar. Agora em fevereiro, né? Do próximo ano. E eu perguntei em fevereiro, porque assim, a data já foi, voltou e foi, entre um mês e outro, e coisa de igreja, e buffet, e volta e vira, e agora, ok. Mas eu fui lá na igreja, a igreja anglicana, porque aqui também nós carecemos de igreja, não tem muitas igrejas assim com cara de igreja, né? Então os casais para casar ficam um pouco restritos. E o mais velho já tinha casado lá, e eu fui lá conversar com o Aldo, eu e o Alisson conversar com o Aldo, porque o Aldo queria conversar conosco. Pela enésima vez. Enésima vez. E a maior preocupação que o Aldo demonstrava em conceder que o casamento fosse realizado lá, apesar de que é pago, né? Você chega, eu estou pagando, não é assim, brasileiro? Eu estou pagando. Mas apesar de eu estar pagando, há um horário. E o maior temor que ele demonstrava
é que os casamentos nossos, tá? Cristãos evangélicos, ou como você queira nomear, são justamente os que mais atrasam. E um passa por cima do horário do outro. E só para lembrar, os caras são anglicanos, sabe o que significa? Significa que os caras são britânicos. Na Inglaterra, país, não só Londres, o horário do trem é 7h03. E eu me pergunto por que eles marcam às 7h03. Porque o trem sai às 7h03, não às 7h02 e nem às 7h04. E quem chegar depois disso, perdeu o trem. De modo que eu acho que aqui ficou até meio que lugar comum, ou uma espécie de praxe acadêmica, ou praxe nupcial, a noiva chegar meia hora atrasado, 40 minutos atrasado. Me permitam a sinceridade, vocês sabem que eu falo com o meu coração aberto, mas se sou eu, pastor, esperando 40 minutos, eu desço e vou embora. Vou embora. Outra pessoa vai ter que abençoar a cerimônia. Eu vou embora. Sabe por quê? Não é por mim. Não é que eu vou estar inflamando mim mesmo, não. Mas eu estou fazendo Jesus esperar 40 minutos. E eu não consigo conceber estar honrando ao meu Deus e ao serviço que eu presto a Ele em honra, que Ele aconteça fora do horário. Honrar começa quando a gente se apresenta para alguém ou para o compromisso. Imagina um relacionamento que começa com atraso. Você diz para a menina, eu vou te passar para pegar hoje, nós vamos para o cinema às 7, porque o cinema é às 8, então para pegar às 7, nós vamos chegar lá, tudo bonitinho, comprar pipoca e tal, e vamos assistir o cinema, o filme. E você chega 8h15. Vocês, meninas, iam gostar desse espetáculo? Sim ou não? Vocês iam se sentir honradas com isso? Se perfumaram, se arrumaram todas, estavam lá no Rios, né, no Salto 7, toda bonitinha, e de repente o sujeito aparece 1 hora depois do compromisso. Ou então vocês, meninos, chegam lá no horário, todo perfumado, bacana, não é? Todo apresentado. E a moça desce toda descabelada, num chinelo de dedo, com aquela cara de quem acabou de sair da lavanderia. Vocês, meninos, iam se sentir honrados? Sim ou não? Claro que não. É claro que não. A mesma coisa, esse mesmo paralelo nós podemos fazer com relação a Deus. Quando nós estamos aqui, seja no domingo de manhã ou no domingo à noite, o propósito de nós estarmos aqui, primeiro, é honrar o nosso Deus. E eu vou honrar o meu Deus, a casa do meu Deus, a casa do meu Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus, quando eu trouxer o Espírito Santo para o compromisso no horário certo. Você sabia que você é morada do templo do Espírito Santo de Deus? Sabia disso ou não? Pergunta a pessoa do seu lado aí se ela sabia disso. Agora você acha que você honra a Deus trazendo o Espírito Santo de Deus atrasado para o compromisso? Pode haver honra nisso? Não. Da mesma forma, eu não honro a Deus se eu chegar aqui no horário bonitinho, certinho, e chegar aqui de qualquer jeito, todo largado. Quando você vai a alguma coisa bacana, alguma festa, quando você é convidado para alguma coisa, uma das formas de você honrar, além de chegar no horário marcado, é se apresentar de forma impecável, com o seu melhor. Não estou julgando aqui moda, gosto, mas estou julgando aqui colocando a forma que você leva e apresenta o seu melhor. Porque tem gente que tem roupa guardada e só vai usar ela no dia que esticar no caixão. Novinha, zero em folha, tira etiqueta e pano de defunto. Que defunto bonito, bem vestido. Eu nunca vi nenhum levantar para reclamar da cor da gravata, do sapato. Vocês já viram não? Eu nunca vi. Não adianta honrar depois que as coisas deixaram de acontecer. Nós temos que honrar enquanto as coisas acontecem.
Então eu venho para honrar ao Senhor, eu também vou no meu armário buscar o meu melhor. Eu não estou dizendo que o seu melhor vire uma competição aqui, ou um desfile de quem está mais bem vestido segundo o conceito de moda da época. Mas também não é motivo para você pegar aquela roupinha que fica encostada e que você não iria na casa da sua amiga ou do seu amigo e vir vestido domingo para ele. Porque nós estamos aqui no intuito de honrá-lo. E não adianta que no louvor eu fique, Senhor, eu entrego a Ti. Mas quando será que está o jogo do Palmeiras? Estou honrando a Deus? Se você vem aqui com a cabeça no jogo do Palmeiras, assiste o jogo do Palmeiras, gente, não tem problema nenhum. Amém. Se a sua proposta é essa, ok, ué. Mas eu honro a Deus quando eu venho para cá, focado em Deus, pensando em Deus. Meninas, vocês sabem o que eu estou dizendo. Sabe o seu marido quando entra naquela caixinha do nada? E você fala com ele, ele está lá, nada. Não responde coisa nenhuma, você fala, e ele nada sabe do que está acontecendo? Vocês já ouviram essa ministração, né? Já viram na internet, ela é super falada. Mas o homem tem essa caixinha do nada, ele fica lá no nada. E é importante esse nada. E você toda bonita, cheirosa, né? Querendo discutir aquele monte de assuntos, os 8 assuntos diferentes de uma vez. Você nunca sabe quando mudou de faixa o disco. A minha mulher não dá seta quando ela muda de assunto. E eu falo, o quê? Eu nunca sei o que está acontecendo, porque o assunto já está no terceiro. E eu estava tentando entender o primeiro. Mas eu não vou honrá-la se eu não estiver interessado em saber o que ela está disposta a compartilhar. Porque existem coisas que nós precisamos compartilhar uns com os outros. E nós honramos quando nós emprestamos muitas vezes os nossos ouvidos e damos atenção a coisas que normalmente não nos seriam do nosso interesse. De modo que eu honro a Deus quando eu leio a palavra. Mas eu honro a Deus quando eu leio a palavra e eu pratico a palavra. Eu honro a Deus quando eu ouço a ministração. Eu honro a Deus quando eu ouço a ministração e coloco a ministração em prática. Dízimos e ofertas. Nós sabemos que essa é uma forma extremamente significativa, segundo a palavra de Deus, de honrar a Deus. Você pode honrar a Deus trazendo o seu melhor, não aparecendo diante de Deus de mão vazia. Nós não honramos a Deus quando nós viemos aqui e trazemos o nosso dízimo e a nossa oferta somente no intuito de fazer uma troca com Deus. Eu estou precisando ser atendido em alguma coisa, então eu vou dar X que eu vou receber Y. Isso não é uma forma de honrar a Deus. Mas eu honro a Deus quando eu confio a Ele o meu melhor. Quando eu supero aquilo que está proposto. Vocês me perdoem o que eu vou colocar, mas eu creio de todo o meu coração que dízimo não honra a Deus. Enlouqueceu, né? Enlouqueci? Pirei? Fiquei doidinho? Eu penso. Eu volto a repetir o que eu disse antes, tá bem? Eu, pensamento meu. Você tem o seu. Eu penso que eu honro a Deus quando eu vou além. Porque eu tenho maturidade, liberdade, disposição, prazer e alegria para ir além. Essa limitação, para mim, é como que nivelar por baixo. É o mínimo que eu posso fazer. Eu posso honrar alguém buscando sempre o mínimo que eu posso fazer? Eu creio que eu honro a Deus quando eu busco fazer o máximo do que eu posso fazer. E nós todos já temos tremenda experiência com Ele, com o poder dEle, com o cuidado dEle, para ir além. Por isso que eu digo que aqui, 10 é a base. Mas você pode ir muito além. E Ele certamente vai muito além com você. Por
Porque honrar traz consequências. Mas nós não devemos honrar simplesmente pelas consequências. Apesar de saber que honrar traz consequências. A Bíblia tem 7.487 ou 478, eu nunca me lembro, acho que é 487, promessas de Deus que falam em relação a nós. É 487. 7.487 que falam em relação a nós. Promessas de Deus para mim e para você. Mas sabe qual a primeira delas com consequência? O primeiro mandamento com promessa? Honrai teu pai e a tua mãe, e tereis prolongados os teus dias. Aí, como eu quero viver muito e não quero morrer logo, eu honro pai e mãe como? Do meu jeito. Nós não temos que fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos que fazer as coisas do jeito do Senhor. E aí, saindo aqui do campo, continuando sempre, honrando a Deus, porque em todo o restante que eu coloquei aqui, família, irmãos, liderança e autoridade, nós estamos honrando a Deus, amém? Com relação à família, começando por pai e mãe, filhos não honram os pais somente quando chega o dia das mães e o dia dos pais. Isso é algo comercial que foi criado para que alguns com peso na consciência comprem lá um presente bacana e resolvam isso. Não estou dizendo que esteja errado você presentear o seu pai e a sua mãe, não, de forma nenhuma. Mas existem coisas que você faz que verdadeiramente demonstram o seu coração, o seu caráter de submissão e de gratidão a essa cobertura, a esta autoridade que está sobre a sua vida. E como nós sabemos que toda a autoridade foi por Deus instituída, e a autoridade sobre um lar é um pai e a mãe, nós honramos a eles quando nós colocamos em prática a submissão a eles. Exemplo prático da minha casa. Eu tenho 2 filhos homens, um já casado há 2 anos, para 3 já, o Ricardo, né? Acho que é final desse ano, 2 anos e meio. E o Felipe vai casar o ano que vem. Na minha casa nunca, aliás, nunca não, porque todo mundo teve o seu dia de teste. Chegaram no horário que quiseram. Pô, mas eles são homens, você está maluco? Que negócio é esse, castrar os seus filhos? My money, my house, my rules. Minha casa, meu dinheiro, minhas regras. Na minha casa, ninguém chega depois das 2. Depois das 2, você vai dormir embaixo da ponte, no hotel, aonde você bem entender. Mas aqui, não. Aqui é assim e pronto. Felipe um dia fez um teste. E eram 6 da manhã, ele não tinha aparecido. O irmão acordou para ir para a faculdade. E olhou na cama, não encontrou e falou, é hoje. Alguém perdeu o teto para sempre. E antes de mim saiu desesperado procurando outro, ele salvava o pelo dele. Aconteceu alguma vez antes disso? Não, né? E depois disso? Também não, né? Ele podia fazer disso um motivo de revolta, de briga, de discussão, como a gente vê acontecer por aí. Mas nós entendemos que nós somos honrados quando a nossa orientação ela é acatada. Eu sempre digo para a Mari que hoje, muitas vezes, ela tem disposição e vontade no coração de ensinar um pouco mais, de um pouco além. Eu digo, não, chega, acabou. O que nós tínhamos para fazer está feito. Nós estamos aqui agora para que eles possam exercer plenamente o que neles já foi infundido, já foi ensinado. Que eles possam honrar a Deus e as suas casas, e os seus patrões, e o seu trabalho, e todas as coisas, segundo aquilo que eles viram em nós. Segundo aquilo que eles aprenderam a honrar aqui. Então, honrar pai e mãe, não é só lembrar de um presentinho ou de uma coisinha, não. Honrar pai e mãe
é lembrar de pai e mãe nas coisas principais e fundamentais, nas direções, nas orientações, até mesmo e principalmente nas regras. Porque as regras foram feitas para ser respeitadas. E numa casa, é assim que funciona. Um lar agradável, aprazível, ele tem que ser bem estruturado. Não é cada um faz o que quer na hora que bem entende e pronto. Estava discutindo o Felipe que queria levar a Charlotte, que é a Bulldog francês. É a menor dos outros 5 filhos. E aí o Willy vira e dá uma ideia maravilhosa. Meu pai falou que eu não vou poder levar quando eu casar. Pô, mas quando... E aí? Não, mas ele falou que eu vou poder... Mas e aí? Tipo, como? Ele está falando que você não vai levar, você não vai levar? Na hora que ele sair, você puxa o cachorro e leva embora. Você acha mesmo que no coração do Felipe ele tem essa ideia maluca passando pela cabeça? Não. Não. Ah, ele aprendeu isso por osmose. Também não. E eu sinceramente espero que isso faça diferença na vida dele. Cada vez mais. Porque eu vejo que quanto mais ele se submete, quanto mais obedece, quanto mais eles entendem essa importância, mais prospera a vida deles. Honrar traz consequência. E Deus prolonga os seus dias, não só em números, mas prolonga os seus dias em excelência, em oportunidades, em bênçãos. Ah, mas o cara foi abençoado, por que não eu? Honrai primeiro, depois você vai ser honrado. Servir primeiro, depois você vai ser servido. Jesus entra na casa. Nós ocidentais, nós não, né? Porque eu sou parte oriental. Não temos muito hábito de receber as pessoas nas nossas casas, enquanto família. E a Bíblia diz que receber é de uma importância tremenda. Diz até que recebendo alguém, e neste privilégio exercendo, quem sabe você recebe até um anjo, ou recebeu um anjo e nem sabe disso. Então os orientais sabem o que é receber, né? Os libaneses recebem as pessoas desde o café da manhã. Imagina você, o sujeito na casa, sua casa do café da manhã até o jantar. Vocês pensam que isso é uma coisa que acontecia? Não, isso é uma coisa que acontece. A Mari é a única que tem primos ainda no Líbano. E quando eles aparecem, meu Deus, os caras visitam a gente, ficam o dia inteiro. E eles entendem que estão te honrando com a presença deles na sua casa. E você está tendo a oportunidade de honrá-los, recebendo-os na sua casa. E eles vêm para comer mesmo, do bom e do melhor. Porque isso é ser honrado. Jesus entra na casa e alguém reclama que a mulher está lá derramando o melhor do melhor em Jesus. Ele espera um pouquinho. O básico vocês não fizeram, então reclamando. Eu entrei aqui, ninguém lavou meus pés. Ninguém me cumprimentou, me deu beijo, porque para nós aqui beijar é um pouco complicado. Nossa, a gente beija homem com homem o tempo inteiro, mulher. Beijar para o oriental é meio normal. Aliás, é normal. Ninguém me beijou, ninguém me disse oi, nem bom dia. E agora estão reclamando porque ela está me honrando? Vocês não me honram e reclama quem honra. Lembra, tem gente que gosta de nivelar as coisas por baixo. Eu me lembro que o Felipe conseguiu o emprego que ele queria. O lugar onde sonhava aí e tal. Recebeu o primeiro salário. O que ele fez? Convidou eu e a mãe para ir no jantar num lugar super bacana. Eu podia pagar o jantar? Claro que podia. Aliás, o que eu estou mais acostumado a fazer é pagar jantar para os 6. Viagem para os 6, tudo para os 6. Agora, eles estão podendo retribuir. Eles têm nos honrado. Porque eles entendem que isto é benefício para eles. A família é um lugar de nós honrarmos uns aos outros. Eu ouvi a Mari conversando aqui na entrada. O Ricardo não só vai na loja, fica na porta. Ele vai, entra, e é verdade.
Nós podemos desonrar nossa esposa comprando o maior diamante da joalheria. Sabia disso, não? Sua esposa é uma mercadoria que está à venda pelo diamante mais bacana. Tem gente que acha, mas não é assim que funciona. Nós honramos quando nós acompanhamos e nos interessamos por aquilo que está acontecendo. Eu não sei como funciona com você, mas eu procuro honrar de todo o meu ser. E de todo o meu ser inclui escolher o esmalte da sua esposa. Você já fez isso alguma vez na vida, não? Já? Eu faço toda semana. Ela não muda a cor sem saber qual é a minha opinião. E eu faço questão de dar a minha opinião com alegria e para poder, inclusive, usufruir de olhar e falar que bonito, ficou bacana. Vai comprar uma roupa? Eu estou junto. Eu não só fico junto, comparto. Não, essa sim, aquela. Não, leva a outra também. É mesmo, é. Mas eu honro ela também quando eu respeito a opinião dela, quando eu estou ao lado dela para ouvir as coisas que ela tem para me dizer. Não tem um dia que eu saia daqui do púlpito que ela não tenha 9 ou 20, ou na verdade umas 30 ou 40 reparações para fazer. O que ela está fazendo nesse momento? Ela está me honrando. Ela não está na disposição de diminuir ou de desmerecer o que foi colocado. Como ajudadora idônea, ela está querendo que a vontade de Deus, que é expressa em nós, seja mais excelentemente comunicada. De modo que nós honramos quando nós agimos com excelência, quando nós servimos indo além daquilo que está disposto. A família, somos nós aqui também, né? Então, migrando da família para os irmãos. Nós, esse ano, estamos com 20 anos de ministério. E desses 20, nós estamos há 21 com grupo familiar. Grupo familiar mesmo. Nosso grupo familiar, nós chegamos a ter grupo familiar de 39 pessoas. Vocês já pensaram numa coisa dessa, não? É iministrável. Mas grupo familiar é uma coisa interessante. Nós tínhamos o grupo, e nós tínhamos uma meditação sobre a palavra de Deus, um tempo de colocação das nossas vidas, de aplicação das necessidades, um tempo maior de oração a respeito das coisas que estão acontecendo. E no final nós tínhamos um momento como nós vamos ter hoje, de confraternização. De modo que no início, nós recebíamos as pessoas em casa e nós preparávamos a comida para todos, o alimento para todos. Como é que nós fazíamos isso? A gente ia ali na padaria e fazia o cheque. Eu ia ali, não, bota aí um Doritos, bota aí um Cheetos, bota aí um Minduim, e 2 garrafas de Coca-Cola e está todo mundo servido para comer. É verdade, vão até comer. Mas será que eu estou honrando a essas pessoas? A pessoa vem na sua casa, você tem que preparar o melhor para recebê-la. De modo que eles vinham, e eu estou falando aqui não de pessoas desocupadas, porque além do ministério, a gente sempre trabalha de secular. Tem aqui o apóstolo Otávio que não me deixa fluir sozinho nesse assunto. Não é fácil ser bivocacionado. E a Mari trabalhando comigo o tempo todo. E a gente preparava algo de fato para eles. Ela preparava, porque eu não preparo nada. Eu só preparo a boca para mastigar, não sou muito bom em honrar nesse aspecto. E preparávamos o melhor para eles. Mas o que nós estamos querendo ensinar essas pessoas? Venham ao meu grupo, que o meu grupo prepara a melhor comida do mundo, nós temos o melhor bate-papo, a melhor oração, a mais poderosa. Não. Nós estamos ensinando aquelas pessoas a honrarem sendo honradas. O que naturalmente nós incentivávamos depois, e é o que acontecia. No começo ninguém queria oferecer a sua casa. A minha casa é pequena, minha casa é longe, minha casa é isso.
minha casa aquilo, eu não tenho tempo, para mim não dá. No final, sendo honrados, sabe como é que elas se comportavam? Havia uma disputa, a gente tinha que segurar, porque ficavam fazendo uma agenda de qual casa ia receber, e uma disputa enorme de quem ia receber. As primeiras vezes que nós facultamos a oportunidade de trazer para o grupo, olha, cada um traga alguma coisa. Era engraçado, era quase que trazer um pacotinho daqueles sanduíches de micro-ondas e pronto. No final, a gente tinha que refrear as pessoas, porque elas já estavam fazendo assim, além, mas muito além do que era possível mastigar. Tamanha era a fartura que se apresentava. Mas não estava fazendo isso no intuito de mostrar, como eu cozinho melhor do que você, como o meu é mais gostoso do que o seu. Não. Elas queriam mesmo que você aproveitasse daquilo, que você se sentisse bem com aquilo, que aquilo fosse para você um motivo de você se sentir bem e importante. Traduzindo, elas estavam honrando para que você se sentisse honrado. Quando nós trazemos as coisas para compartilhar aqui no domingo, e nós dizemos, traga aí, traga o seu melhor. Eu não estou aqui para dizer qual é o seu melhor, nem qual é o seu pior. Mas você sabe qual é o seu melhor. E você honra os seus irmãos quando você faz isso. Quando você tem essa oportunidade e prepara o seu melhor. Você honra os seus irmãos quando vocês sentam juntos na mesma mesa e compartilham da ministração, da oração, do louvor, do mover do poder de Deus e também do alimento. Irmão, você vai levantar? Não levanta não, espera aí que eu vou lá buscar, eu trago para você, e traz um pratinho bacana e faz um prato para ele. Eu estou casado há 30 anos, vão fazer 30 anos, 29, esse ano completou 29 anos, eu não me lembro de me servir. Minha esposa me serve sempre com alegria, e quando não, minhas noras fazem isso com alegria imediatamente. Será porque eu sou preguiçoso ou porque elas têm disposição de me honrar? Eu tenho 2 mãos, 2 braços, eu posso me servir perfeitamente. Mas eu digo que a comida tem um gosto 2 vezes melhor quando elas fazem e me honram. É muito mais gostoso. Veja o que eu estou falando para vocês. Não é nada extraordinário, é? Mas certamente é aquelas coisas que a gente deixa passar todo dia. Porque quando nós fazemos isso, de honrar uns aos outros, e a nossa família, os nossos irmãos, nós estamos honrando a Deus. Porque Jesus te honrou com a cruz. E se você era importante o suficiente para que Ele morresse por você, naquele castigo terrível que eu já descrevi a vocês, quem sou eu para não honrá-lo? Quem sou eu para não honrá-lo? Se você é importante para Deus, certamente você é muito importante para mim. Só que nós sabemos disso, mas nem sempre a gente pratica. Ou nem sempre faz isso com excelência, com capricho, com disposição, vontade, alegria. Eu posso honrar fazendo a média. Voltando no dízimo, claro, eu honro os meus dízimos, as minhas ofertas, é verdade. Mas eu posso ir além. Eu posso honrar, com H de boca cheia. Posso. Eu acho que esse é o grande desafio para nós. Honrarmos de pulmão cheio, com vontade mesmo. Eu acho super engraçado que algumas pessoas olham para as coisas e, como eu disse lá no início, filtram pelo entendimento humano. Eu já contei para vocês aqui a história do pastor Thomas Dawson, que foi uma das pessoas que me ensinou muito a respeito do Evangelho. Era um mestre fabuloso,
instrumento tremendo de Deus, com 2,2 m de altura. O cara era enorme. E falava com sotaque. E o primeiro ministério dele, a primeira oportunidade de ele honrar a Deus depois de sair do seminário, ordenado pastor, foi apertar o botão dos banheiros onde todo mundo fazia xixi. Que maneira estranha de ser honrado por Deus e que maneira estranha de honrar a Deus, os irmãos. Certamente não é a primeira que vem à sua cabeça e nem a minha. É muito mais vistoso honrar a Deus, supostamente com um countrymanzinho pendurado, um iPadzinho na mão, um pouquinho de eloquência, conhecimento bíblico, e aí, que coisa bacana. Olha só, saiu bem no YouTube. A Bíblia me ensina que para honrar a Deus, eu preciso vir aqui e trazer aquilo que está no coração dele, que é a vontade dele, o que ele quer compartilhar e ensinar para cada um de nós, me incluindo nisso, para que dessa forma ele seja honrado, glorificado. Porque eu quero crer que nada acontece senão segundo a vontade e a permissão dele. E se nesse momento sou eu o instrumento para dizer isso para vocês, poderia ser perfeitamente a Lilian aqui agora, ou qualquer outro. Mas o que honra, ou honrado, é Deus. E nós honramos, migrando a nossa autoridade. Se você quiser saber mais sobre isso, no segundo semestre, você que está matriculado no EMPRA, eu vou ministrar aqui mais uma vez a respeito de autoridade. E eu espero que as salas estejam tão cheias quanto nos outros temas, porque esse é aquele que mexe com você nas suas estruturas mesmo. Obedecer é algo complicado. Não é muito fácil. Mas eu diria a você que aquilo que eu falei lá no começo se aplica, primeiramente, quando nós falamos a respeito de autoridade. Porque Deus coloca a importância de nós honrarmos a nossa autoridade quando nós fazemos a vontade da autoridade. Boas ou más. Quando nós nos submetemos àquilo que nos foi proposto. E não é muito fácil honrar nessas circunstâncias, não. Quantas vezes, se você refletir, você foi levado a uma situação, ou a um serviço, ou prestar um serviço com o qual você não concorda, com o qual você não tem a menor disposição de colocar em prática, ou nenhuma vontade em colaborar. Quantas vezes? Muitas. Mas o Senhor nos coloca, especialmente em algumas situações, que é para entender se de fato nós estamos dispostos a honrá-lo ou a concordar com ele. Porque concordar não é obedecer. E eu não estou aqui, nem você está aqui, para honrar a Deus, fazendo somente aquilo que convence o seu racional de que é bom, suficiente e agradável. Muito pelo contrário. Eu digo isso sempre e repito para vocês com todas as letras para que fique bem claro. Por vontade própria eu jamais teria me proposto a ministrar a palavra de Deus. Nunca. Por vontade própria eu nunca teria ministrado um grupo familiar, uma vida sequer. Nunca. Mas eu aprendi que honrar a Deus é fazer a vontade daquele que me incumbiu da função. E eu tive que mudar completamente a minha forma de pensar, completamente o meu conceito, meus desejos, meus planos, para me enquadrar numa função que eu
não concordava. E eu tenho lá os meus motivos, como você deve ter os seus, para não concordar com certas propostas. Mas eu diria a você que mesmo não concordando, ou principalmente não concordando, mas obedecendo, é que você é abençoado. Honrar traz consequências. E consequências positivas, favoráveis. Por quê? Porque nós passamos a fazer aquilo que nos foi proposto, segundo a vontade daquele que propõe todas as coisas. Nós deixamos de fazer as coisas segundo o nosso desejo, o nosso tempo, a nossa orientação. Mas nós fazemos todas as coisas segundo a vontade de Deus. Não é muito fácil honrar apertando a descarga do banheiro. Mas certamente isto mexe com as regiões celestiais. Porque honrar é servir também. Servir é honrar. Agora, é servir, se você buscar o dicionário, não se humilhando negativamente. Como para nós humilhação é algo negativo. Não. Humilhando-se favoravelmente. Ou seja, deixando de prevalecer a minha vontade para que prevaleça a vontade daquele que me incumbiu. Gente, uma esposa pode preparar uma comida para o marido que vai dar dor de barriga. E outra que vai deixar o cara, derretido. Eu garanto a você que dá talvez até mais trabalho fazer uma que dá dor de barriga. As duas saem da mesma raiz, mas nunca mais vão se juntar. Nunca mais vão alcançar o mesmo benefício. Tem gente que acha que é desonra servir ao outro. Não. É honra quando nós temos essa oportunidade. Imagina que honra. Eu não sei vocês, e eu gosto de trazer os meus exemplos, que foram as coisas que transformaram a minha vida. E foram experiências sempre cotidianas, coisas que aconteceram no nosso dia a dia. Então minha sogra, que era um doce, hoje diz que está fora de moda ser inimigo da sogra, né? Até porque a sogra quebra todos os galhos. Então deixou de ser moda ficar contra a sogra. Mas a minha sogra era irretocável. A mulher era uma pessoa assim, sensacional. E além de tudo, ela cozinhava, que era um espetáculo. Mas ela tinha como libanesa, um costume de honrar, que era uma coisa, meu amigo, lá para ela honrar, preparando comida, era o seguinte: nós estávamos em 5 e tinham 9 pratos diferentes, todos super elaborados. E ela não perguntava se você queria comer. Porque segundo ela, quem perguntava não estava afim de servir e nem de honrar ninguém. Então ela punha no seu prato, pimba. Mas ela punha no seu prato até sair comida pelo ouvido, pelos dois. Era uma coisa assim. Até eu entender que ela estava me honrando e não querendo me matar, demorou um tempo. Porque na minha visão humana tinha cicuta na comida e ela me matava ou pelo veneno ou pelo excesso. Mas aquilo para ela era uma demonstração de carinho enorme. Uma demonstração de amor gigantesca. Ver você comer fartadamente. Se regalando. E ela não parava de servir um segundo. Era brigar com ela toda vez, pedir pelo amor de Deus para ela sentar na mesa com a gente. Porque ela fazia e servia o tempo inteiro. Doente. Eu nunca vi ela dizer que estava, e nem reclamar, e nem se omitir de fazer. Porque ela fazia aquilo com alegria. Com disposição. Ela queria que a gente saísse de lá alegre, feliz da vida. Meus filhos, meu Deus do céu, os caras, eles nasceram assim, era quibe cru.
batido na mamadeira e toca na boca do garoto. Era um troço assim. De modo que ela podia ser uma pessoa simpática, agradável, receber a gente muito bem. Mas ela não cansava de se superar e de fazer o melhor que ela sabia, o que ela podia, para que nós fôssemos honrados. Aliás, eu nunca perguntei para ela se ela gostava de cozinhar. Nunca perguntei. Nem sei se algum dos filhos perguntou. Mas ela fazia aquilo com honra. Ah, eu não cozinho para esse povo aí, nem sabe o que está comendo. Tem gente que faz isso. Eu louvo a Deus pelos que se dispõem, pelos que fazem. Porque esses buscam honrar. Eu não estou limitando aqui, dizendo, puxa, vamos comparar aqui o bolo da Tatiana com o bolo da Mari, com o bolo... Não. As duas fazem bolo bem pra caramba, viu? Diga-se de passagem, mas cada uma faz o seu bolo. Ela vai honrar a Deus com o melhor bolo dela, ela com o melhor bolo dela, e está tudo bem, amém. Não é quantidade, nem a qualidade humana. Não, é aquilo que você faz no seu coração, sabendo que você está fazendo o seu melhor para Deus. Lembre-se, eu posso honrar você medianamente. Eu posso nivelar isso por baixo. Mas eu posso ir além, eu posso surpreender. E toda vez que eu fizer isso, eu estou honrando a Deus. Nós estamos aqui juntos, reunidos, como igreja nessa noite, para honrar uns aos outros. Eu não vou estar honrando as pessoas se eu buscar sempre sentar na mesa com aqueles que eu já estou acostumado, com quem naturalmente eu tenho uma empatia. Eu vou honrar muito mais se eu sentar com aquele que de vez em quando me olha atravessado. Com quem eu não tenho nenhuma intimidade. Mas que é co-herdeiro comigo das bênçãos do Senhor. Do reino de Deus. Com quem eu vou passar a eternidade convivendo. Jesus mostra que honrar é algo que você começa lá embaixo mesmo. Quando ele lava o pé das pessoas, eu volto a dizer, ele está fazendo um serviço absolutamente abaixo do abaixo do abaixo do abaixo. Porque naquela época, lavar as pessoas os pés era uma questão de higiene absoluta. Imagina você entrar na casa, quando todos usavam aquela sandália rasteirinha baixinha, e andavam por estradas empoeiradas, onde andavam pessoas e animais que defecavam pelo caminho, e aquilo tudo estava secando e misturado, e tudo junto e bagunçado. E o cara entrava pisando aquilo dentro de casa. Higiene zero, né? Então, por isso as pessoas tinham oportunidade de limpar. Imagina você comendo embaixo da mesa e vindo aquele cheirinho. Ninguém sabe de onde vem um cheirinho diferente. Um monte de pezinhos sujos, pisados em coisas que Deus sabe o quê. Lavava-se então os pés das pessoas? Mas quem queria essa função? Quem queria apertar a descarga do banheiro? Quem queria honrar, fazendo justamente a função menos nobre, segundo o entendimento dos homens? Quem queria ser colocado nessa função pelo Ares e pela Lília? No púlpito um montão de gente ia querer. Tem gente que acha que não vai para o céu porque não veio para o púlpito. E eu digo, meu Deus do céu. Eu, na verdade, se pudesse, jamais tinha subido aqui. Fala assim, com isenção de ânimo, tranquilidade no coração. Acho que é porque certamente eu não tinha nada em mim que me atraísse para esse lugar, que Deus falou, é aí mesmo que você vai servir. É interessante isso, né? Nós honramos a Deus fazendo a vontade dEle e não a nossa. Você me perguntar, mas você fala tanto isso, por que você gostaria de fazer?
Se eu fosse escolher, eu queria ficar lá na porta onde está a Jane, porque o negócio é abraçar e beijar todo mundo que chega. Isso, para mim, de uma naturalidade... Acho que a maioria de vocês chegaram aqui hoje foram cumprimentados pessoalmente por mim, não foram? Ou quase todos? Se não todos, porque chegaram depois e não deu. Mas eu faço isso sempre, não é hoje não. Porque para mim aquele ministério lá é uma bênção. Ficar ali na porta abraçando e beijando. Se sinta honrado. Porque eu estou honrando a sua vida e com alegria. É lá que eu gosto de ficar. Mas Deus me usa lá também. Ele permite também. Sabe o também? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E eu honro a Deus quando eu me submeto a fazer a vontade dEle e aquilo que Ele me chamou para fazer. E não onde eu gostaria de servir. Ele leva em consideração o nosso coração? Leva sim. Mas não é fator determinante. Nós temos que aprender a confiar em Deus. E permitir que Ele nos ensine como honrar, como ser casa de honra em todas as áreas das nossas vidas. E é por isso que eu digo, nós começamos honrando a Deus e terminamos honrando a Deus, sempre. Mas se nós fazemos isso, somente gestuais, com palavras, não resolve. Nós temos que fazer com o nosso coração, com todo o nosso corpo, e fazer com alegria, com disposição. Por isso, filhos, honrem os seus pais e mães. Isso é bom, mas muito bom para vocês. Bom de verdade. Se você, filho e filha, vocês mais jovens, têm dúvida, cata o Felipe lá e cata a Renata e pergunta para eles como é que funciona. Porque funciona. Vocês, pais e mães, honrem os seus filhos, porque tê-los é um tremendo privilégio, é uma mão de obra que não é mole honrar a Deus através da vida deles. Porque os caras dão trabalho. Estão casados, mas hoje no almoço de domingo a Mari fez almoço para 6. E tem que fazer com honra. Nada de dizer eu estou cansado ou compro uma gororoba qualquer e põe aí. Você pode fazer assim? Pode. Mas você tem que honrar. Irmãos, quando vocês vierem para o culto, honrem uns aos outros, chegando no horário, tendo mais tempo para bater um papinho, abraçar, cumprimentar, fazendo o Espírito Santo feliz, porque eu cheguei no horário hoje, aleluia, glória a Deus. Tira lá do armário aquela roupa naftalina, que você tinha guardado para aquela festa maravilhosa, e venha bacana. Como você acha bacana? Bacana. Para honrar Deus e honrar o irmão, que vai olhar para você e falar, uau, como está bonito. Quando tiver a oportunidade, nós comeremos juntos. Eu não sei o que você sabe fazer, mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Porque é uma oportunidade enorme que você tem. E quando Deus te incumbir de alguma coisa, de alguma função, na tua vida, no corpo de Cristo, na igreja, no teu trabalho, em qualquer lugar, faça o seu melhor. Faça sempre como quem faz para Deus e não para homens. Seja verdadeiramente obediente. Não leve em consideração se você concorda ou se você discorda, porque isso não vem ao caso. E aquele que sonda os corações, que conhece a cada um de nós, Ele vai retribuir em honra, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Porque se Ele nos honrou com Cristo lá na cruz, Ele não vai poupar absolutamente nada para que nós, nele, sejamos plenamente honrados.
Por isso eu disse lá no princípio, nós, eu e você, somos casa de honra, porque nós somos templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Então faça com que o Espírito Santo de Deus se sinta bem nesta casa onde Ele habita. Faça da sua vida uma vida que honra. E você vai ver como é gostoso ser honrado. Porque é dando que se recebe. É fazendo aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Eu acho sempre muito interessante, Jesus sempre foi desafiador. Ele entende que honrar é algo de uma excelência única. E os judeus que amam honrar, todas as coisas que aqui foram colocadas, e eu digo isso para vocês por convivência com o povo, amigos queridos, mas que só entendem de honra formal, eles chegam para Jesus assim, não farás aos outros o que não queres que te faça. E Jesus fala, e tá bom até aí, mas eu posso fazer você ir além. Honrar ao Deus que você tanto clama, a quem você tanto se refere, a quem você se diz submeter, de uma forma muito mais excelente. Sabe como? Indo além. Não desmerecendo o que você está dizendo, não. É indo além. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Honre a sua esposa, o seu marido, honre os seus filhos, honre a sua casa, honre os seus líderes, a sua igreja, o seu patrão, o seu professor. Honre. Honre com as suas finanças. Faça o seu melhor sempre. Porque honrar traz consequências. E consequências abençoadas na vida de todos nós. De todos nós. Honre a sua esposa e você vai ver que casamento é bom pra caramba. Esposa, honre o seu marido e você vai ver que esse negócio é de Deus. De Deus. O tempo passa e você não vai nem perceber. Vai ficando bom, tão bom que você nem vê que passou. Filhos, honrem os seus pais, porque depois que o cara for, eu digo para os meus, não adianta você vir com papo furado, comprar caixão bonito, vestir coisa, eu não vou ter nem lá para dizer se é bom, se é ruim. Se você vai fazer alguma coisa agora, faça bem feito. Tira o velhinho do sol e põe o velhinho no sol. E tira o velhinho do sol e põe o velhinho do sol. Mas não é aqui no Guarujá, não. Quero lá na Califórnia, em Malibu, com uma Turbo S cabriolé branca, de interior cacau. Faça bacana. Faça de todo o coração. Como quem faz? Para o Senhor. E aqui na igreja, meus queridos, seja qual for a oportunidade que você tiver, abrace de todo o coração e faça mesmo. Faça com alegria, exceda, cada vez melhor. Nunca é bom demais honrar a Deus. Nunca. Tem sempre uma forma maior e melhor de honrar a Deus. Amém? Vocês não vão ficar chateados comigo não, né? 2 domingos de puxão de orelha. Quem bota esse cara aí lá em cima, né? Meu Deus do céu. Mas eu quero dizer para você que tudo que é falado, tudo que é colocado aqui, é com muito amor, com muito carinho da parte de Deus. Para a sua vida. Porque o que Ele quer de você é que você saia do seu conforto mesmo. Você honra a Deus quando você sai do seu conforto. Quando você se propõe além. 1 milha, vai logo 2. Ou 4. Quem sabe 12. Vá em frente. Surpreenda. Se é que nós podemos, surpreenda ao Senhor. Vá além. Porque Ele se agrada daqueles que vão além. Amém?